E aí, meus queridinhos, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje. E a nossa aula hoje, gente, vai ser bem curtinha, tá bom? Vou passar aí algumas atividades para vocês, vou passar algumas leituras aí para vocês, para a gente ser bem rápido também. Ó, o seguinte, a professora está passando atividade demais, professor. Ave Maria, é atividade demais que não acaba mais nunca, né? Mas, gente, como eu falei, português é uma disciplina que é assim, a gente tem que ler bastante, a gente tem que exercitar bastante mesmo na escrita, na atividade. É a matéria do português, é isso aí. Na matemática, você não faz um monte de cálculo? Pois é, aqui também no português vocês fazem um monte de textos e escrevem bastante. Por isso, é atividade. Então, vamos lá. Nós vamos ter uma atividade, claro, depois disso aí. Mas antes eu quero explicar isso aqui, tá? Esse textinho que está aí do lado. Nós estamos trabalhando texto publicitário, que é os textos de propaganda, que vende um produto e tudo mais, que é uma maneira de você persuadir, ou seja, convencer as pessoas, né, a comprar um determinado produto, né? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse texto, né? O que nós vamos estudar aqui hoje? A gente vai estudar essas duas palavrinhas aqui, ó. Primeiro, sentido denotativo e sentido conotativo, tá bom? Eu vou ler e depois a gente vai explicar. Olha só. Um recurso muito explorado na publicidade é a linguagem com sentido conotativo. Conforme você estudou no ano anterior, né? Que nada, a gente não estudou isso aí no ano anterior, não. Mas é porque o livro é novo, né? Desse ano, enfim. O sentido denotativo é aquele em que a linguagem é usada no seu sentido literal, isto é, no sentido próprio das palavras. Já o sentido conotativo é empregado quando elas se dá no sentido diferente do convencional. Então, vou explicar bem simples. Eu vou pegar aqui a palavra, por exemplo, morto, tá? Morto. A palavra morto significa o quê? Pensa aí. Sem vida, exatamente. A palavra morto significa uma pessoa que está sem vida. Está morta, está sem vida. Mas você sabia também que a palavra morto significa muito? Pois é, significa a palavra muito, tá bom? Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Se eu digo assim, ó, o meu cachorro está morto, tá? Então, olha aí. Então significa que o meu cachorro perdeu a vida, tá? Agora se eu digo, eu estou morto de fome. Eu perdi a vida só de fome? Não, né? Eu só estou querendo dizer que eu estou com muita fome, entendeu? Morto de fome, muita fome, tá? Então é isso aí que significa. Então, quando eu digo assim, que meu cachorro está morto, a palavra morto está sendo usada no sentido denotativo, ou seja, no seu sentido literal, o seu sentido verdadeiro, tá? Então a palavra morto nessa frase, meu cachorro está morto, significa mesmo morto sem vida, é o sentido verdadeiro da palavra, tá? Quando eu pego a palavra morto e eu utilizo ela no outro sentido, que não seja o sentido verdadeiro dela, eu estou usando ela no sentido conotativo, tá bom? Eu estou morto de fome. Eu não estou morto de verdade, eu só estou querendo dizer que eu estou com muita fome. Sentido denotativo, ou seja, é o sentido figurado que a gente chama também, tá? Então, o sentido denotativo é o sentido real das palavras e sentido conotativo é o sentido figurado, é o sentido ali falso das palavras, tá bom? Então, vamos lá, vocês vão responder isso aqui, tá? Com base nisso, faça o que se pede. Identifique e explique os sentidos denotativo e conotativo do elemento verbal que compõe o anúncio. A diferença entre o presente derreter e ela ficar derretida. Olha só. Então nós temos aí, ó, a palavra derreter e derretida. A gente sabe que são as mesmas palavras, né? Elas derivam da mesma coisa. Derreter é algo que vai se deteriorando, derretida também é uma coisa que vai se deteriorando, vai ficando molezinho ali, né? Vai se derretendo.
vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, né? Vai derretendo isso aí, tá bom? Só para a nível de curiosidade, derreter é verbo e derretida é adjetivo, tá bom? Só para ficar curioso, para ficar mais entendido isso aí. Então, derreter, derretida. Mas, na primeira palavra derreter tem um sentido, tá? E a palavra derretida tem outro sentido. Aí você vai dizer, identifica e explica o sentido denotativo nos elementos que compõem o anúncio. Ou seja, a palavra derreter, ela está no sentido denotativo ou conotativo. E a palavra derretida, ficar derretida, está no sentido conotativo ou denotativo. Aí você vai explicar aí esse o sentido dessa palavra. Tá? Ah, derreter significa o que se derreter? Se derretida, está querendo significar o quê? Aí você só vai voltar aquele anúncio lá, que nós vimos aqui, ó. Isso aqui. A diferença entre o presente derreter e ela ficar derretida. Aí você vai explicar isso aí, tá bom? Vamos lá, segunda questão. O jogo de palavras, trocadilho, já ouviu falar no trocadilho? Pois é. O trocadilho é um recurso estratégico bem comum em textos publicitários. Em sua opinião, no caso do anúncio, o jogo de palavras explorado é também um elemento persuasivo? Comente. Ou seja, você você utilizar o trocadilho no anúncio publicitário, você acha que isso é persuasivo? Você acha que isso ajuda a convencer o leitor? Comente, tá? Então, como é o trocadilho usando como recurso persuasivo. É o trocadilho utilizando como recurso para convencer o consumidor, aquele que irá consumir aquele produto. É persuasivo, né? O trocadilho? Comente, tá? Então vamos lá para a próxima leitura, tá bom? Agora nós vamos para essa leitura aqui, em que a gente vai fazer essa atividade aqui. São quantas questões? Moxa, pouquinha questão, 5 questões, ó. Aí vocês já estão liberados se vocês terminarem e enviarem para mim ainda hoje. Essa próxima atividade que nós vamos ler só vai valer até o final desse horário. Não fez? Tchau. Vamos lá. Ampliando a leitura. Você sabia que a publicidade brasileira é famosa por ser uma das mais criativas e premiadas do mundo? Uma das empresas que se destacam nesse quesito é a fabricante da esponja de aço. A seguir foram reproduzidos 2 anúncios do produto destaque dessa empresa, um antigo e outro mais atual. Compare-os para perceber a evolução na divulgação dos seus produtos. Vamos lá. Olha só. Acho que vocês conhecem essa marca aí, né? Vocês usam em casa. Então, olha só a diferença que vocês têm aí no primeiro anúncio, esse aqui, e o segundo anúncio, esse aqui, tá? Olha aí, ó. Tá bom? A gente tem aí vários elementos. Esse primeiro aqui, esse mais antigo, é assim, até mais cheio até mais cheio de informação, né? No segundo tem pouca informação, né? Comenta aí para mim nos comentários aí desse vídeo aqui embaixo, por que você acha que esse primeiro tem muito mais informação e o segundo tem pouca informação? Dá um comentário aí, tá? Então vamos lá para as questões. Primeira questão. Com relação aos produtos anunciados, responda o que se pede. Que produtos ou que produtos estão sendo anunciados em cada anúncio? O que está sendo anunciado nesse primeiro aqui e nesse segundo aqui? Tá? O que estão anunciando aí? Coloque na letra A. Letra B. Sabendo que há um intervalo de 50 anos entre a divulgação dos 2 anúncios, o que podemos inferir em relação à quantidade de produtos anunciados? Então, olha só, se a gente for observar a evolução, isso aqui já a diferença de um para o outro é de 50 anos, né? Eles estão com a diferença de 50 anos de idade de uma publicação para outra, né? O que a gente pode supor sobre a quantidade de produtos que eles já anunciaram, né? Olha só, é 50 anos de diferença entre esses 2 produtos aqui. O que você pode assim dizer se foi muito ou se foi pouco anúncio, se foi poucos produtos que essa empresa aí já vendeu, né? Se eles já conseguiram bastante reconhecimento e fama, né? Pense aí e responda lá na letra B. Segunda questão. Com relação à composição dos anúncios, responda o que se pede.
Qual a principal diferença entre as imagens que aparecem nos anúncios? Olha aí, ó, a imagem. Qual é a principal diferença que tem aí? Responda lá. Letra B. Que diferença você pode apontar entre os anúncios com relação às cores? Então, qual é a diferença que você observa entre as cores, né? Ah, tá muito claro isso aí, tá muito fácil, né? Olha só as cores desse primeiro anúncio para as cores desse segundo anúncio. Qual é a diferença que você pode notar aí sobre as cores, né? Sétima, com relação ao elemento de destaque em cada um dos anúncios, que diferenças podem ser apontadas? Observa aqui. Observa que nesse primeiro anúncio aqui, nós temos um elemento em destaque. Esse anúncio aí, tá? Dessa mulher aí. Temos um elemento que está em destaque. Qual é ele? E nesse segundo aqui, também a gente tem um elemento que está em destaque. Qual é ele, né? Qual é a diferença que você observa desses elementos que estão em destaque? Tem um elemento em destaque lá no primeiro e nesse segundo tem um elemento que está em destaque, tá? Assim, aparecendo mais. Qual é a diferença entre eles? Beleza? Vamos para a terceira questão. No anúncio atual, nesse mais atual, de que modo o elemento verbal e o não verbal se relacionam? O que tem a ver o elemento verbal e o elemento não verbal? Professor, eu esqueci o que é elemento verbal e não verbal. Bora lá. Elemento verbal são as palavras e o elemento não verbal são as imagens, tá bom? Então, por exemplo, bem aqui embaixo, ó, desse anúncio aqui, ó, tá escrito: faz 50 anos que o Brasil descobriu o Bombril, tá? E os elementos não verbais são as imagens. É a imagem do rapaz aí, do Carlos Moreno, né? Tá bem que o nome dele aqui embaixo, ó. Carlos Moreno é o nome desse ator aí, do Bombril. Nós temos as imagens aí, ó, dos produtos da Bombril e etc, tá? Então, o que eles têm a ver, os elementos verbais com não verbais? Eles têm a ver uma coisa com outra, eles se relacionam? Se ou não, e você comenta aí, tá bom? Quarta questão, vamos para a quarta questão. Que recursos os anúncios empregam para convencer os consumidores a comprar o produto? O que eles usam aqui, tanto nos dois anúncios aí, pode ser qualquer... O que eles usam para convencer o leitor, tá? Eles usam umas determinadas coisinhas aí para convencer o leitor. Pode ser imagem, pode ser cores, pode ser palavras, pode ser, sei lá, qualquer elemento aí. Pode ser aquilo que a gente falou agorinha, que é trocadilhos e tudo mais. Se tiver trocadilhos, né? Se você achar que tem trocadilhos aí. Vamos lá. Então, o que eles usam para convencer o leitor? Quinta e última questão. Como as diferenças apontadas entre os anúncios podem ser explicadas? Tá bom? Então, como as diferenças apontadas entre os anúncios podem ser explicadas? Você tem muitas diferenças aí entre esses dois anúncios publicitários. Como é que a gente pode explicar essas diferenças? Explique as diferenças entre esses dois anúncios aí, tá bom? E esse aqui é a atividade que vocês vão fazer para me entregar ainda hoje, tá? E eu também tenho outra atividade complementar que está aí no link da descrição. Tem o link da descrição dessa atividade aí para vocês responderem e enviar para mim, mas também tem uma outra atividade, uma atividade complementar, né, para ajudar vocês aí a entenderem melhor sobre esse assunto, tá? Não vou dizer o que tem na atividade, leiam lá. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom, gente? Então eu espero vocês na próxima aula. Eu gostei de estar aqui com vocês. Eu estou gravando, olha o horário aí, ó, 10h36 da noite. Agora que o Miguel dormiu. E eu já vou dormir também, que eu tô com sono. Então, a gente se vê, tá? Na próxima aula. Eu ainda tô aí no meu horário, posso atender vocês até o finalzinho do horário. Qualquer coisa pode me perguntar. Se não tiver entendido ainda alguma coisa da atividade, me pergunta. Se não tiver entendido alguma coisa da atividade complementar, também me pergunta. Se vocês entenderam tudo, já estão fazendo tudo, então pode fazer e depois aí a gente conversa. Se vocês quiserem comprar um chocolate para mim vir deixar aqui em casa, eu tô brincando, não precisa. Não saiam de casa, fiquem em casa, tá? Porque a gente tem que ficar em casa. Beijo para vocês e até a próxima, gente.